Agora são 7 horas em ponto, já de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Depois de mais de 100 dias de indefinição, o governo federal nomeou o ex-deputado federal Bosco Saraiva como novo superintendente da SUFRAMA. Ao assumir a autarquia, Bosco Saraiva estabeleceu 3 prioridades para a gestão dele. E é sobre essas prioridades que a gente vai conversar agora ao vivo. Ele já está aqui no estúdio do Manhã no Ar. Seja muito bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, prazer revê-la, ver todos aqui da equipe, o Altair, todo mundo aqui trabalhando cedo, porque passarinho que acorda cedo é que come fruta madura. A gente estava acompanhando toda essa indefinição, as tratativas, até a indicação da bancada do Amazonas, que foi unânime em relação ao seu nome. Enquanto esses trâmites aconteciam, políticos, o que estava acontecendo aqui? Já estava se inteirando da SUFRAMA ou estava esperando primeiro essa confirmação? Não, eu estava cuidando daquele meu início do ano sabático, que eu tinha, de fato, me determinado a cumprir este ano, para resolver umas coisas pessoais, dar um pouco de atenção à família e concluir alguns livros que eu tenho já. Estou me devendo há algum tempo, algumas coisas que eu preciso organizar. Mas as conversas foram evoluindo junto aos meus colegas da Câmara dos Deputados e do Senado, e resultou naquela reunião da bancada, em que não tinha nada previsto na pauta, resolver coisa de SUFRAMA ou qualquer outro cargo, e acabou vindo a pauta e eles, de forma unânime, fizeram o apoiamento a essa indicação. O que, de fato, eu fiquei muito honrado. Não é da boca para fora, é da boca para dentro mesmo. Porque eu fiz parte dessa bancada, da bancada do Amazonas, e as reuniões de bancada, elas são sempre muito polêmicas, há muita discussão. E a unanimidade ali é uma coisa, não sei se inédita, mas uma coisa para mim de muito valor. Agora, depois dessa indicação, houve alguma reunião com ministros ou com o presidente Lula? Não, eu me mantive porque eu vi o primeiro movimento oficial foi a indicação da bancada e eu só passei a recolher algumas informações da SUFRAMA depois do convite oficial que foi feito naquela quinta-feira santa pelo vice-presidente ministro Geraldo Alckmin, que é o chefe da SUFRAMA, ministro da Indústria e Comércio. Ele me convidou para ir a Brasília, eu fui a Brasília e ele oficialmente me convidou. Foi quando, então, eu publicamente me manifestei a respeito do assunto e, a partir daí, passei a recolher algumas informações básicas, mas ainda sem ir na SUFRAMA. E só fui à sede da SUFRAMA com o Diário Oficial na mão. Agora, eu já estou internamente, esta semana, recolhendo maiores detalhes do funcionamento da SUFRAMA como um todo, da situação das regionais que existem em Rondônia, Roraima, Acre e Amapá, regiões em que eu vou dar muita atenção, lógico que sem descuidar das coisas aqui do polo industrial de Manaus, mas a Zona Franca é muito mais do que o polo industrial de Manaus. Agora, as prioridades, eu comecei a entrevista falando sobre 3 pontos específicos, sim, né? Que pontos são esses que Adriane, o senhor já conseguiu eleger? É assim, eu estou a minha vida adulta toda vinculado ao polo industrial de Manaus e à Zona Franca. Primeiro eu comecei lá, fiquei dos meus primeiros 10 anos de profissional, meu conhecimento em gestão, em administração, em RH, auditoria, tudo isso é recolhido lá da Sempre Toshiba, da Sharp e da Gradiente. Trabalhou nessas Eu trabalhei empresas. Nessas 3 empresas. Eu saí da Escola Técnica Federal do Amazonas em 1980, estava prestando o exame vestibular para engenharia elétrica, eram 5 dias de prova. E no meio um colega me chamou para ir na Sempre Toshiba, porque lá tinha vaga para estagiário e a gente já ia ganhar um dinheiro. Aí eu falei, então vamos embora. Eu fui no dia seguinte, abandonei as provas, fui fazer meu estágio e saí de lá 10 anos depois. Saí em 1990. Nesse ínterim, eu percorri a linha de produção e os setores da gestão, de administração de recursos humanos. Fui professor de eletrônica lá, enfim, percorri todos aqueles setores. E saí em 1989 da Gradiente, quando fui concorrer a uma eleição de deputado estadual. Me elegi em 92 e continuei ligado a essas questões relativas ao polo industrial de Manaus. Portanto, nesses 40 anos, eu acompanhei, nesses procederes,
a visão pouca com relação às outras áreas da Amazônia Ocidental e do Amapá, que fazem parte da Zona Franca de Manaus. E eu pretendo, com a minha equipe, imprimir uma dinâmica diferenciada, dar muita atenção a essas regiões, porque somos todos do norte, somos todos regionais, nós temos todas as mesmas características e as mesmas dificuldades que existem aqui para cima do Brasil. Esse período de convivência no Congresso Nacional nos últimos 4 anos me mostrou perfeitamente qual é a visão do Brasil com relação à nossa Zona Franca de Manaus. Existe uma expectativa para o novo arcabouço fiscal, uma preocupação também por parte de quem depende direto ou indiretamente da Zona Franca de Manaus, para a ideia do arcabouço de aumentar a receita, né? E o governo prevê, entre outras ações, acabar com os benefícios fiscais concedidos a grandes setores da economia. Como o senhor vê isso em relação à Zona Franca de Manaus? O ministro deu algum tipo de spoiler do que pretende fazer em relação aos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus? O presidente da República já se manifestou publicamente a garantia da Zona Franca de Manaus. Isso é de uma amplitude imensurável e importantíssima para nós. O presidente Lula, por 2 vezes, disse, vencendo as eleições, a Zona Franca está garantida. A partir daí, cumpre a nós mostrar tecnicamente e politicamente a importância da Zona Franca de Manaus, do funcionamento do modelo, da permanência do modelo para todo o norte do Brasil e debater dentro do Congresso Nacional com conhecimento de causa, com uma força muito grande. Veja que o foco dos debates, eles se movem nos grandes temas. Reforma tributária e agora arcabouço fiscal. São esses 2 temas. Primeiro arcabouço e a reforma que ainda vai surgir o texto. Mas a Zona Franca todo dia corre perigos lá no Congresso Nacional, todo dia. Ontem mesmo, quarta ou terça, acho que quarta-feira, teve uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça no Senado, que tem um projeto que passou na CCJ com o debate firme e o voto contrário dos nossos 3 senadores. Senador Omar, senador Eduardo, senador Plínio estavam lá e foram para cima. Por quê? Prevê uma revisão a cada 5 anos de incentivos fiscais. Não é para a Zona Franca, é para o Brasil inteiro. É exatamente isso que acaba sendo a preocupação, porque constitucionalmente a Zona Franca está garantida. Exatamente. Porém, os benefícios fiscais que a gente tem aqui, ao longo dos últimos anos, vêm sendo garfados, né? Os mesmos benefícios são concedidos a outros estados da federação que não têm as mesmas dificuldades logísticas e aí não tira o nosso benefício, né? Não tira o nosso incentivo, porém concede a outros que é a mesma coisa que tirar, né? Porque acaba que não tem competitividade diante disso. Que era a questão do IPI do Exatamente. ano passado, quando a gente foi ferido de morte. Nós precisamos, exatamente, foi necessário que uma ação do meu partido, com apoio sempre agradecido de coração ao presidente Paulinho Pereira, presidente de Solidariedade, que naquele momento de aflição de toda a nossa bancada nos atendeu e subscreveu a ADIM, que a gente venceu e garantiu a sobrevivência da Zona Franca de Manaus no ano passado, quando o governo que terminou atacou fortemente como jamais na história da Zona Franca de Manaus. Nós precisamos exatamente recorrer ao STF, porque é uma garantia constitucional, mas não é sem luta, sempre com muita luta, sempre com muito ardor e bravura dos nossos parlamentares. A nossa bancada agora está muito atenta a tudo isso. Nós somos, por características, grandes guerreiros lá no Congresso Nacional. E agora veja, a própria comissão que está elaborando o texto da reforma tributária, na comissão que originariamente tinha 12 membros, nós conseguimos colocar 3, por articulação deles, que estão nos partidos grandes, na Câmara dos Deputados. Isso é muito importante, porque proporcionalmente nós levamos vantagem com relação aos demais estados. E a gente precisa de alguma vantagem, né? Porque quando vai para
mano a mano para o voto direto. Nós somos uma bancada com 8 parlamentares, fazemos parte dos estados que têm menor bancada dentro do Parlamento Federal, diante de estados como São Paulo, por exemplo, que tem 70 parlamentares. 72. Então, nesse voto direto, a nossa desvantagem é muito grande. Exatamente. Veio o arcabouço fiscal, que deve ser definido agora a partir do próximo mês, e depois a reforma tributária. Dentro da reforma tributária, entre as declarações que já foram dadas publicamente, existe a projeção de unificar os impostos. Com a unificação dos impostos, não se sabe o que aconteceria com a alíquota de ICMS, por exemplo, que é um dos benefícios daqui. Sim. Puxa, que já faz parte agora, diretamente do governo. Já tem alguma coisa definida, o que vai ser feito em relação à manutenção desses incentivos com o imposto geral? Não, porque a ideia original, uma das ideias é exatamente que o IVA, que é o imposto que é cobrado, aí a gente começa a entrar numa linguagem que pouca gente compreende. Mas que pouca gente conhece, mas que muda a vida de todo mundo, né? Pois então, sabe aqui fazendo um parêntese, Adriane, esse é um desafio que eu me pus a colocar agora, para não entrar na linguagem técnica, mesmo estando à frente de um órgão extremamente técnico, ele alcança a vida de todos e, portanto, eu me policio para que eu continue exercitando uma linguagem que todo mundo vai compreender, entendeu? Essa questão é por exemplo, trocando em miúdos, uma das propostas que é de uma daquelas propostas que já tramitou na Câmara em 2019, houve uma comissão de reforma tributária em 2019, e lá naquela oportunidade nós conseguimos colocar o deputado Sidney Leite como vice-presidente da comissão, portanto, um guardião da Zona Franca lá dentro daquela comissão. Agora o deputado Sidney também é um dos membros deste grupo que vai elaborar o texto que irá às comissões para início dos debates. O IVA cobra o imposto lá, que eles chamam de imposto de valor agregado. Ele cobra o imposto lá onde é consumido. Em última análise, assim, grosso modo explicando, quem fabrica não recolhe. Quem recolhe o imposto é quem consome. Quem consome são os grandes municípios, os grandes centros. E aí a gente tem que trazer o debate para a questão tributária, da justiça tributária. Justiça tributária. Justiça tributária, para que todos consigam entender, é o seguinte: um pãozinho que a gente está indo comprar agora lá na taberna, ele é o mesmo preço para o pobre e para o rico. Está errado. O imposto desse pão é o mesmo para quem ganha um salário mínimo e para quem ganha 250 mil por mês. Está errado. Nós temos que encontrar a saída. Aí é que o legislador vai entrar. É aí que se inicia o grande debate, porque está errado. Um pão de 100 gramas, na conjuntura atual, não pode custar o mesmo preço para o trabalhador que ganha um salário mínimo e para o empresário que ganha 200, 300 mil por mês. Então, a gente precisa buscar a justiça fiscal, a justiça social é exatamente essa. Isso cumpre ao legislador, nos debates das comissões e do plenário do Congresso Nacional, trazer uma solução que seja bom para o Brasil. O certo é que nós precisamos fazer uma reforma tributária, porque é impossível os custos da produção no Brasil, é impossível a pressão que os empresários sofrem, a confusão de interpretações de textos, um emaranhado de textos, que é uma loucura, eles chamam de hospício, né? Tributário. Além quando a gente fala de SUFRAM, as pessoas associam muito a fábrica, a linha de produção, mas existem também dentro da autarquia o Centro de Biotecnologia, outras áreas que são áreas estratégicas de pesquisa, de incentivo, que é o nosso futuro. De descoberta de novas potências. É isso aí. Já conseguiu se inteirar dessas áreas? Como que está esse processo de entendimento aí reside o futuro do nosso estado e da nossa região. Exatamente aí que reside. Eu estava conversando há pouco com o Altair, antes de entrar no ar aqui. Eu estava dizendo que no tempo que eu relatei, que eu trabalhei no Distrito Industrial, nós fabricávamos TV de cinescópio,
calculadora, aparelho 3 em 1, videocassete de 3 cabeças. Então, tudo isso não existe, está aqui agora. Não existe mais. E isso a tecnologia deixou para trás. Então, agora, nos próximos dias, o CBA, depois de 20 anos, terá autonomia e vai tocar para frente a vida e a grande pesquisa que a gente precisa. Autonomia com recurso também? Com recurso. Hoje ele vive vinculado à SUFRAMA e ao Inmetro, e com o recurso dessas duas entidades, dessas duas organizações. A partir de que ele tem vida própria, que é a OS, que já venceu as licitações, será dirigida por um brilhante mestre, que é o professor Elias, que é presidente da University, que é a fundação da Universidade do Estado do Amazonas, juntamente com o IPT, Instituto de Pesquisa e Tecnologia de São Paulo, que vão fazer a gestão. E aí, com vida própria, nós vamos começar. Já há, embrionariamente, algumas pesquisas sendo desenvolvidas lá dentro, não é? Mas aí ele vai tocar e terá, ao tempo que eu estiver à frente da SUFRAMA, 200% de apoio, porque eu sei que esta foi a falha que a gente cometeu lá atrás, no último ciclo econômico da borracha. Foi a falha de não pesquisar, foi a falha de não enxergar antes que nós precisávamos fazer o plantio das seringueiras, um do lado do outro, para baixar custo de produção, para que a gente pudesse competir no mercado internacional. Aí os ingleses levaram, foram para a Malásia, plantaram uma seringueira ao lado da outra, fizeram uma linha de produção do látex. Quando chegou 20 anos depois, nós quebramos e eles seguiram fornecendo a matéria-prima para fabricar pneu para o resto do mundo, quando a demanda era enorme. Então, o CBA será, na verdade, a grande nave-mãe que vai presidir essas centenas de institutos de pesquisa e desenvolvimento. Meu sonho é poder, nesta passagem pela SUFRAMA, estabelecer o pensamento e fincar as bases da produção de capital intelectual do Amazonas e do amazonense. Nós precisamos exportar capacidade intelectual. Quando a gente estiver produzindo isso, nós saberemos como fabricar e ganhar dinheiro com os produtos regionais. Aí nós seremos únicos, porque esses produtos só existem aqui desde o tempo da descoberta lá das ervas do sertão, no século XVII. O senhor teve essa experiência de 10 anos logo no início da vida adulta, né, no Polo Industrial de Manaus. Teve também experiências em gestão, vice-governador do Estado do Amazonas, secretário, vereador, deputado. Teve uma vida política muito extensa. Intensa. E antes da gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o telespectador que está acompanhando a gente agora sobre compromissos assumidos diante desse novo desafio, porque a SUFRAMA, a economia do Amazonas passa por ela, direta ou indiretamente, a roda vai girando por ali, né? Do que deve acontecer daqui para frente, do que já se deu para ter uma noção, né? Porque também o período ainda é bem curto. A SUFRAMA brevemente vai realizar um concurso para 200 vagas. Nós precisamos renovar nossos quadros. Há muitos funcionários técnicos brilhantes que estão lá, que vão se aposentar, e a gente vai fazer, todos os jovens fiquem atentos e participem. Nós estamos fazendo um trabalho de revigoramento dos quadros da SUFRAMA, de valorização dos servidores da SUFRAMA. É fundamental que isso aconteça. Nós iremos chegar no interior do Estado, você que nos assiste no interior do Estado, tenha certeza, em breve nós estaremos aí com os técnicos da SUFRAMA na Câmara de Vereadores, com os vereadores e o prefeito do seu município, levando para você as informações de como você pode acessar os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, aí no seu município, no interior do Estado. E nós estamos muito animados com a garantia do presidente Lula, da continuação dos nossos incentivos fiscais, com a certeza da luta da nossa bancada federal. Nós vamos ultrapassar mais esse Rubicão, vamos seguir em frente, vamos lutar e vamos vencer.